Olá, e na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 6, versículo 20, diz que o Senhor Deus manda Noé trazer um casal de cada animais, um casal de todas as aves, de todas as espécies de aves, e um casal de todos os animais que rastejavam pelo chão, macho e fêmea. Queridos, é uma honra ter você aqui no nosso canal. Antes de explicar esse versículo, quero te pedir que se inscreva nesse canal, é de graça. É só apertar no botãozinho aí, não precisa digitar nada, nome, por exemplo. Só clicar no botão inscrever-se e depois na opção todas. Esse versículo, ele mostra mais uma vez a seletividade de Deus ao colocar na arca. Porque essa arca aqui é para salvar o planeta, é para salvar os seres viventes que não eram aquáticos, porque os peixes, por si só, ali no mar, nas águas doces e salgadas, eles já estavam vivos, já sobreviveriam ao dilúvio. Somente na arca eram os seres terrestres que iriam sobreviver. O ser humano é um ser terrestre. Os animais, as aves também. Apesar das aves viver na zona mais alta, mas eles também pousam para comer alimentos terrestres. Então, aqui nós vamos ver a seletividade de Deus com a questão da sexualidade. Só existe dois sexos, o macho e a fêmea. Não existe um terceiro sexo, ou daí por diante. Somente macho e fêmea. Foi bem claro. Não existia espaços para outras possibilidades sexuais. Hoje, em pleno 2025, nós estamos vendo várias possibilidades sexuais inventadas pelo ser humano rebelde. E a mesma tristeza que Deus teve na época do dilúvio, e foi por causa desse motivo que ele mandou o dilúvio para lavar a terra, purificar da sua maldade, hoje encontra-se da mesma maneira. A sexualidade, como eu venho falando, ela tem sido afetada na questão da fecundidade. A fecundidade, que é o mesmo que a fertilidade, é afetado por campanhas incentivadas pelos governos mundiais. A ONU também apoia isso, a Organização das Nações Unidas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, também apoia o uso de contraceptivos, o uso de anticoncepcionais e o uso de preservativos. Os preservativos, com o argumento de que vão livrar a pessoa das DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, tem o mesmo efeito de um contraceptivo. Uma camisinha, ela tem o mesmo efeito de um contraceptivo. Ela é um pré-aborto. Ela é um coito interrompido. E isso é um suicídio. Tem o mesmo efeito de um homicídio. Tem o mesmo efeito de um fratricídio, de matar o seu irmão. É o mesmo crime que Caim fez quando matou seu irmão Abel. Só que esse crime é invisível. Ele é o fratricídio de invisíveis. Quando alguém mata o seu próprio filho, eu não lembro bem a palavra aqui que se dá agora quando se mata um filho,
Quando mata um pai é patricídio. Quando mata um filho deve ser filicídio. Eu não lembro a palavra, me fugiu aqui agora. Mas quando o ser humano, por livre e espontânea vontade, quer ter relações íntimas na parte da sexualidade e não quer reprodução, ele está negando a eficácia e a evidência, ele está negando o resultado, o propósito final da relação íntima. Ele está lutando contra a sua própria natureza, pois ele só veio a existir devido a uma relação íntima. Então, essas campanhas financiadas por interesses de autodestruição em massa da humanidade, que na verdade é uma engenharia social, ou seja, cria a própria armadilha para a própria vítima se matar. Os anticoncepcionais são, na verdade, ratoeiras criadas pelos próprios ratos que se auto-suicidam. É um verdadeiro suicídio à espécie humana. Porque você não vê nenhum tipo de animal que nós consideramos como irracional fazer uma aberração dessas. Não vemos. Mas o ser humano que se autodenomina imagem de Deus, ele se autodestrói. E o discurso animalista, que diz que está defendendo os cães, os animais, eles passam a odiar a própria espécie para valorizar a espécie dos animais, os pets. Eles chegam a falar que o ser humano é a pior espécie. Que o ser humano, ele é o bicho mais difícil de lidar. E eles acabam sendo a favor do homossexualismo. A maioria dos grupos animalistas são a favor do homossexualismo. Quando não são a favor diretamente, eles toleram de uma forma tranquila. Não estou falando aqui que devemos ser homofóbicos, não é nada disso. Cada família tem, hoje, infelizmente, tem uma pessoa com um comportamento homossexual. Cada família tem uma situação dessa. Nunca se sabe o que vai chegar para a sua família nessa globalização, nesse globalismo, nesse uso de produtos farmacêuticos, nessa indústria que domina o mundo. Hoje não se sabe o que vai chegar com os hormônios, com os alimentos transgênicos, do milho até o feijão, a carne que que nós nos alimentamos, o ovo, todos os alimentos, eles já vêm com alterações genéticas. E isso afeta os hormônios das crianças, que serão os próximos adultos. A bioética tenta lutar contra isso, mas todos os órgãos estão corrompidos. Todos os órgãos que você possa imaginar em âmbito municipal, estadual, federal, mundial, estão corrompidos. A Bíblia fala que na época de Noé, toda a terra estava cheia de corrupção e violência. Hoje não é diferente. Todos os órgãos, até as igrejas evangélicas, estão corrompidas. Os sistemas que governam as convenções gerais são de origens maçônicas. Eles governam as instituições religiosas. Não existe uma instituição religiosa hoje pura, realmente profética, que não teme a retaliação do sistema. As igrejas evangélicas, elas rezam a cartilha globalista. Na pandemia, elas tiveram que ser fechadas. Se não fechassem, eram punidas.
certo? Elas tinham que obrigar os seus membros a usarem vacinas, a usarem máscaras. As igrejas evangélicas atendem às agendas globalistas, inclusive também essa de controle de natalidade, de apenas o casal precisar apenas ter um filho. O Japão, a Coreia e os países escandinavos, a taxa de fecundidade já está a 1,3 filhos por mulher. Apenas um filho. Quase como a China, que implantou a lei do filho único. No Brasil, em 1950, eram 6,5 filhos por mulher. A nossa situação é semelhante à dos tempos bíblicos de Noé. Noé pregava o fim do mundo e quem não entrasse na arca não iria sobreviver. E na arca se exige somente macho e fêmea. Quem não for macho e quem não for fêmea, absolutamente não poderá sobreviver a esse dilúvio de fecundidade, a esse dilúvio financeiro, a esse dilúvio de valores morais, esse dilúvio emocional de reprodução, esse dilúvio de cultura espiritual, onde as pessoas estão esquecendo de Deus e louvando ao dog pio, louvando a promiscuidade sexual, a curtição, ao invés do casamento tradicional. 60% das mulheres preferem relações sem compromisso do que casamento. 60. De cada 10 mulheres, 6 não querem casar em sua idade fértil. E o Brasil proíbe casar na idade fértil, é proibido. Mas não é proibido ter conjunção carnal. Artigo 217-A. No Brasil, é proibido casar no período de idade fértil, com o propósito de causar danos irreversíveis à mulher, principalmente quando ela está aberta a relacionamentos que não pode ter compromisso de casamento. Isso é um grande absurdo. Eu não ouço pastores pregarem esse assunto, eu não ouço padres falarem desse assunto, o ChatGPT não puxa esse assunto com facilidade, as mídias não tocam nesse assunto e nós temos uma quantidade de homens presos inocentes por falsa acusação de estupro muito grande. Segundo Renato 3.8, temos 5.000 homens presos por acusação falsa de estupro no Brasil. E isso a cada hora cresce avassaladoramente. Inclusive, esses presos são violentados sexualmente dentro da cadeia. Eles pagam um crime com outro crime. São criminalizados, literalmente. E isso desmotiva o casamento tradicional. A minha avó, ela teve em torno de 15 filhos. Hoje, casamento para o Estado é incentivado como uma prisão. Se alguém tenta casar, uma mulher diz que vai casar, ela é louca. Ela vai ser presa ao casamento. O casamento não é mais visto como uma bênção de Deus, como uma graça divina, nem para a mulher, nem para o homem. Deus está exigindo aqui dentro da arca apenas macho e fêmea. Terceiro sexo não cabe dentro dessa arca. Alguém pode falar, essas mensagens são preconceituosas. Não, é o texto que está dizendo isso. Eu estou apenas reproduzindo o que está escrito. E o que é a arca? Nós temos falado aqui, o Bitcoin é uma moeda descentralizada e você pode conhecê-la e ela, fora da internet, pode ajudar você a construir a sua arca e se salvar da centralização do dinheiro, que é o dilúvio, o naufrágio financeiro das famílias. O Bitcoin em autocustódia você compra em qualquer corretora hoje, com R$1 você compra e faz sua economia e guarda para o futuro, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Queridos, aqui vai um convite
a nós entrarmos na arca, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, João 10. Ele é o bom pastor. Ele garante para nós a certeza de segurança, de salvação eterna e perpetuação da nossa espécie. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos proteja, nos livre dos homens sanguinários, dos homens maus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Que Deus abençoe nossos seguidores. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os dias as notificações diárias. Deixe seu like, que é muito importante. Seu pedido de oração, seu comentário, sua crítica e compartilhe com os amigos. Eu quero orar pela sua vida, orar pela vida de Cauã, de Micael, Mateus e outros irmãos novos que estão chegando aqui, sempre deixando um comentário no canal, sempre curtindo e compartilhando com outras pessoas. Quero orar por você nesse momento. Deus eterno e justo, grande Deus da fecundidade, Deus que é contra Moloque, o Deus da mitologia sidônia, que mandava matar as crianças recém-nascidas dentro do bezerro de ouro. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende esse espírito das trevas contra a família, contra a humanidade, esse espírito misândrico que é contra o homem, esse espírito misantropo que é contra a raça humana. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não criemos as nossas próprias armadilhas para nos destruirmos. Espírito Santo da verdade, vem soprar no nosso projeto futuro de família. Abençoa as famílias já existentes, os casais que lutam, meu Pai, para serem unidos. Em nome do Senhor Jesus, repreende o espírito do aborto. Se tem alguém agora querendo abortar, que o Senhor dissipe essa ideia. No nome do Senhor Jesus Cristo, protege as crianças, protege os fetos, protege os filhos, protege a genes da humanidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.